noite. Que coisa linda nós estamos experimentando essa noite, não? Coisa linda. Quantos percebem a presença do Espírito? Aí eu gosto de o ano do Espírito Santo. Eu tenho aqui, mas obrigado. Obrigado. O ano do Espírito Santo é muito importante quando a gente nomeia os nossos dias. A gente cria uma agenda, a gente coloca uma planta, um modelo sobre aquilo que nós queremos nos desenvolver. Eu tenho certeza que essa palavra veio de Deus para essa casa, e nomear o ano é porque o entendimento está relacionado com o que nós precisamos para viver o que nós fomos chamados, está no Espírito. Nós precisamos do Espírito. Não tem como a gente viver o que a gente acredita sem o Espírito. O Espírito, ele é a ação, o provedor da obra que Cristo realizou na cruz. Eu não sei se você percebe que já aconteceu há muito tempo a crucificação e a ressurreição de Jesus. Mas como essa obra afeta o que nós fazemos aqui hoje à noite? Como nós podemos sentir no nosso interior que realmente tem coisas que nós morremos e recebemos outras vivas. Na nossa vida nós experimentamos o processo de um antes e um depois. O que éramos e o que somos. Tudo isso por causa da ação de Jesus, que aconteceu há muitos anos atrás. E toda a ação de Jesus que aconteceu há muitos anos atrás estava relacionado com o que Deus disse antes de Jesus vir, que também foi operado pelo mesmo Espírito. Em 1 Pedro 1,10, a partir do versículo 10, Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, que os faziam profetizar sobre coisas que eles não compreendiam. Uma graça não destinada para eles, mas para vós. Era como se Deus colocasse o perfume, a fragrância de Cristo na vida do profeta, ele ficava atrás desse cheiro. O que é isso que eu estou percebendo? Eu preciso descobrir o que diz respeito ao que Deus está me mostrando. Os profetas perseguiram Jesus. Perseguiram compreender a palavra de Deus. Eles tinham experiência com uma palavra que falava sobre alguém. Ezequiel, descrevendo, falou o filho do homem, porque é um ser humano no meio de criaturas celestiais. Mas ele não sabia quem era. Mas ele o via carregando tudo que Deus prometera para o seu povo. Ele sabia que estava nessa pessoa. Ao ponto de entender que a glória que estava no tabernáculo de Moisés era uma pessoa. A glória estava lá, aquela nuvem, aquele fogo, só estava chamando a atenção do povo para uma pessoa. Ou do povo para o próprio Deus. O ponto não era a coluna de fumaça, ou a coluna de fogo, era quem produzia aquilo, que deixavam eles fascinados olhando para aquilo que era produzido. Você está entendendo? Esse é o nosso Deus. Que chama um homem e fala, eu vou fazer você pai de muitos povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todas no grego é toda mesmo. Né? No hebraico ali, no caso. Tudo, todas. Em ti serão benditas. Tem noção, Deus fala, em você será abençoada todas as famílias da terra. A tua família é escolhida para abençoar todas as famílias da terra.
Deus não chamou ele dizendo, eu vou abençoar você. Não, em ti serão benditos todos. E o cara deixa tudo e vai atrás dessa promessa. Tem noção? Ele vai atrás, em ti. E olha, Deus fala sobre dele gerar um povo, e chega um momento que ele fica em crise. E ele fala assim, não é possível, eu não tenho filho. Como é que eu vou gerar um povo? Ele, por acaso será meu servo aqui, esse cara tão bom, é filho espiritual, é ele que... Deus, não. E aí Sara tem uma grande ideia, eu tenho uma serva presente de Abimeleque, uma egípcia, vamos testar o ventre dela. Vamos ver se o problema é comigo ou é contigo. Eles descobrem que o problema não era com o homem que recebeu a palavra. O problema era com ela, a mulher do homem que recebeu a palavra. A esterilidade de Sara era o impedimento na cabeça deles. Dá para entender? Sara tem uma ideia, vamos fazer um filho em H. Fizeram o filho em H. Ele nasceu e Deus falou, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é problema teu agora. Viu que você pode gerar o filho, mas não é desse jeito que eu quero. Não é segundo a sua capacidade que eu quero esse filho. E outra, não faz parte da aliança. E eu sou um Deus de aliança. Tem que ser na aliança. E na aliança que está complicado. O problema estava na aliança. O problema. Na verdade, a esterilidade de Sara estava formando Abrão para Abraão. Muitas das vezes aquilo que a gente chama de impedimento e problema servem para formar o tipo de homem e mulher que Deus quer para viver o cumprimento do que Deus disse. E nós estamos tentando se livrar do problema. E aí o que acontece? A gente arruma mais problema. Foi o que aconteceu com a vida de Ismael. A culpa não é de Ismael. Ele nasceu, um cara bom. A mãe dele, uma mulher boa. Foi mandada embora a primeira vez. Deus foi lá, eu te vejo. Eu estou com você. Doideira, Deus. Não foi nada que ele inventou, mas ele vai lá, eu vou cuidar de você. Porque eu falei para esse homem que ele é pai de muitos povos, o teu filho vai gerar príncipes. Eu não posso mudar o que eu já disse. O que eu disse para ele é um potencial. E o nosso potencial do que o Deus nos diz, se a gente não administrar como Deus diz, nos gera problemas. E Deus não tem nada a ver com esses problemas. Mas por causa do que ele disse, vai ter que ser o que ele disse. Agora está a briga até hoje lá. Pelo menos parte dela, os descendentes de Ismael. A complicação que gerou para a vida toda. Por causa do potencial do que Deus disse para Abraão. A potência do que Deus nos chama para fazer, requer de nós uma sabedoria para lidar com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque a sabedoria espelha a forma de como Deus quer que as coisas sejam. Deus não trabalha com inteligência, Deus trabalha com sabedoria. E sabedoria é a habilidade dada por Deus de tomar as decisões certas. É Deus descortinando o que está em oculto para que você decida dentro daquilo que tem a ver com a vontade de Deus. E por isso Paulo fala que a sabedoria de Deus é uma loucura. Por quê? Porque ela não segue o padrão do que os homens chamam de sabedoria. Por isso Paulo divide a sabedoria deste mundo, a sofia desse mundo, a sabedoria grega, a sabedoria que sabia se expor bem as ideias e os pensamentos, com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Paulo disse que se tornou uma pessoa. Enquanto eles lidavam
com a sabedoria deles, Paulo fala, não, a minha sabedoria é formada por uma pessoa que eu conheço. A sabedoria de Deus se tornou uma pessoa. Não é só um pensamento lógico, correto, e uma boa exposição de oratória. Não, é uma pessoa que nasceu misteriosamente, inexplicavelmente. No passado, Salomão usou essa sabedoria para promover um conselho louco para resolver um problema de mentira sobre aquilo que estava sendo ocultado. Hoje a gente fala assim, nossa, que sabedoria de Salomão, né? Mas na hora, se tu ouvisse o conselho dele, tu ia falar, que loucura. Duas mães com um filho, as duas dizendo que era delas. Cada uma dizendo que era dela. Salomão falou, parte a criança no meio. Isso é loucura ou não é? É loucura. Mas é sabedoria de Deus. O que essa loucura revelou? A verdade. A verdade. A verdadeira mãe tem sentimentos puros. Eu posso não ficar com meu filho, mas eu não quero que ele esteja morto. E aí ele descobriu, dê a essa mulher. Porque quem já perdeu o filho, não importa que o outro filho morra, porque é um sentimento de vingança. Nem eu, nem ela. Já que eu não posso ter, ela também não. Essa sabedoria desse mundo. De injustiça. Ele tem e eu não. Ele pode e eu não. Não é justo. Desse mundo. E vem a sabedoria de Deus, então ninguém tem. E aí você vê, quem abre mão é quem aquilo pertence. Você só pode abrir mão do que é seu. Entendeu a sabedoria de Deus? A verdade? Então Deus, quando nos pede algo, Ele só está dizendo que aquilo que nós temos é importante e nós estamos usando da maneira errada. Porque Ele não quer o que Ele te pede, Ele quer você. Deus não quer o que Ele te pede. Ele te pede para que você seja dele. A única maneira de nós sermos dele é abrindo mão daquilo que está nos tendo. Então ele pede aquilo que está nos tendo para que possamos ser dele. Está comigo? Então o ventre de Sara tinha que ser de Deus, para que o espermatozoide de Abraão pudesse ter uma relação com aquilo que Deus iria fazer em Sara. Por isso ela era estéril. E Deus falou ainda o seguinte, tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Sara entra na menopausa. Ou seja, além de ser estéril, zerou todas as possibilidades dela ter filho. Por isso quando o anjo fala, tu vai ter um filho, ela ri. Como? Tipo, antes eu tinha uma esperança ainda ali, né? Agora o meu corpo não me dá mais condição mesmo. E a gente sabe da história. Um dia, nasceu Isaac. Não tem como Abraão achar que ele fez esse filho sozinho. Porque esse é o filho da promessa. Então, quando as coisas ficam difíceis, entenda, Deus está trabalhando no nosso coração, para que a gente se torne aquilo que Ele nos chamou para ser. Deus não quer só cumprir a promessa para nós. Deus não quer somente cumprir o que Ele prometeu para nós. Ele quer cumprir aquilo que Ele pensa para todos aqueles que vão ser afetados sobre o que Ele está fazendo através de nós. Em ti serão benditos. Então esse homem primeiro precisava ter a fé num Deus que ninguém tinha. Para que essa fé fosse o testemunho do único Deus. Tinha que ser uma fé única, tinha que ser uma relação que ninguém estava tendo.
São 12 capítulos na Bíblia, focados nesse casal. E o mundo todo está acontecendo ao redor deles. E Deus formando a fé de Abraão, para que ele se tornasse possuidor daquilo que seria como herança para o mundo todo. O pai da fé. Não é só o pai de Isaac, ele. Porque Isaac não está aqui agora. Mas a fé que Deus gerou em Abraão está aqui agora. Porque o espírito da fé ministra aos nossos corações. Então Deus está buscando essas parcerias que trabalham com o espírito, com ele, para que o que ele for trabalhando em nós seja compartilhado para outros. E eu estou gostando muito dessa ênfase. Nós não estamos aqui buscando algo para nós. Nós estamos aqui buscando o nosso Deus. Jesus, o Cristo. Nós estamos aqui querendo ser dele e pertencer a ele. E nessa noite o que eu percebo é que ele está falando: eu quero fazer de ti. Sabe, eu quero fazer de ti. Quando a gente começa a parar de buscar as nossas coisas, Deus começa a fazer planos com a gente. Jesus curou o cego, mas a revelação foi para Pedro. Você quer só a cura ou você quer a revelação de quem é Jesus? O cego não continuou andando com Jesus. Todas essas histórias são demais, mas são para testemunhar como aqueles que andaram com Jesus foram conhecendo Jesus. E a gente precisa deixar de ler os evangelhos como sendo os personagens que estão conhecendo Jesus, para a gente começar a se ver como Jesus é para as pessoas. O movimento de Jesus não é só ele se movimentando em nosso favor. O movimento de Jesus é como a igreja deve se movimentar em favor do mundo. E isso é ser uma igreja apostólica. Nós já não estamos pensando no que Deus faz para a igreja, mas é o que Deus faz com a igreja. E ele tem a mesma ideia que ele falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Não disse que eram as famílias dos crentes. Todas as famílias da terra. Sabe quando você começa a pensar assim, você vai ter um desespero diferente. Num ambiente da presença de Deus, você consegue perceber o que Deus sente. A paixão que Deus tem pelos seres humanos. Ele vem até aqui só para nos ver, para estar conosco. E a gente precisa olhar para o lado e falar: é por causa dele que ele vem. Eu preciso melhorar como eu trato ele. E aí a gente está começando a pensar como Jesus. Porque eu estou dando valor ao que Jesus deu valor. O outro. Em ti, para todos os outros. Não é para mim. E a gente está falando de um homem como Abraão, e o que ele teve que fazer? Se tornar o pai da fé. E a palavra tinha a ver com ele ser muito grande, ter muitas pessoas, uma nação numerosa, como as estrelas. Depois Deus vai falando: olha, vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar, que foi trabalhando cognitivamente para a ideia.
cara, que Deus está me chamando de fato? Você nunca tem essa crise, né? Deus me chamou. E depois falou, mas para que Ele me chamou? O que é isso que Ele quer dizer do que Ele está falando? E Deus vai nos dando palavras para fortalecer os nossos pensamentos, para que a gente possa continuar focado no que Ele está desenvolvendo em nós. Ele foi, Abraão, mas no final das contas, Abraão precisou não ter muitos filhos para ter uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu. Do filho da promessa, que esse povo descendeu, foi um filho só. Pensa comigo, eu quero fazer de você um pai de muitos povos, mas você só precisa ter um filho. Aí está a grandiosidade do chamado. A grandiosidade do chamado não está relacionado com a quantidade de coisas que Deus te chamou para fazer, mas é aquela coisa específica que Ele te chamou para fazer que vai gerar as outras coisas. Quando Abraão viu Isaque, ele entendeu que a palavra já tinha se cumprido. Isso é fé. Eu vejo num filho, está aí a grande nação. Está aí o que Deus prometeu para mim. Mesmo não tendo alcançado, ele creu, diz Paulo. Ele não viveu com esse povo todo. Já parou para pensar? Ele não viveu. Mas ele gerou esse povo todo. E a fé teve que ser exercido no fato em que ele teria um filho. Ele teve que exercer fé nisso. Ele teve que exercer crendo que Deus iria fazer o que estava dizendo, casado com uma pessoa que não podia gerar o que Deus disse que iria fazer. Então, às vezes, você está se relacionando com aquilo que Deus diz que você tem que se relacionar por causa do que Ele te chamou para fazer e nada está nascendo. Mas esse é o lugar que você tem que estar. A esterilidade de Sara forma Abraão. A esterilidade do que você está mexendo agora está formando você para grandes coisas. Para fazer uma coisa só que é necessária. Foi o que ele falou para Maria, para Marta. Uma coisa só é necessária. E ela escolheu a boa parte. É uma coisa. Porque às vezes a gente está achando que um chamado bem-sucedido. Oh, quantas pessoas você tem na sua igreja? Qual é o tamanho da sua rede apostólica? Uma. Quantas discípulos você tem? Um. É mesmo? Mas tu tem essa fé que desse um, você está tocando todo mundo? Sim. Essa foi a fé de Abraão. Está vendo que aí você fala assim, não, mas isso é loucura. Você está entendendo que é a sabedoria de Deus? Porque ela revela que o teu coração quer muita coisa, não é para Deus. Pegadinha. Deus não quer muito. Ele quer o que você tem agora. Nós falamos isso hoje de manhã lá no Lucas. Um menino que tinha 5 peixes, 2 pães e 5 peixes. Alimentou uma multidão. E Jesus ainda fez a pergunta para Filipe, e aí, o que a gente tem? Quanto a gente tem? E o dinheiro que a gente tem não dá para fazer. É isso aí. E disse o texto, Jesus fez essa pergunta para colocá-lo à prova, porque Jesus já tinha uma ideia. Ele tem um plano, ele tem já uma ideia. A questão é que ele quer nos formar. Colocar à prova vamos desenvolver a mente. Vamos ver se você acompanha o que eu chamei vocês para fazer. Entendeu? O que você tem hoje
é o que Deus quer. Não, mas quando eu tiver, mas quando eu for, quando eu fizer, quando... Ele quer o que está agora em operação. O que você tem agora. Mas não dá para todo mundo, não dá para fazer tudo, mas é isso que ele quer. Aí que está o lance legal da parceria. Porque entre isso que você tem e o que Deus diz que vai fazer, do que precisa ser feito, quando você oferece o que você tem, quem opera? Holy Spirit. E é isso. Jesus não falou para os discípulos em Atos que eles receberiam só o Espírito. Jesus falou que eles receberiam poder quando o Espírito viesse. É diferente. O Espírito vem para potencializar o que vocês têm que fazer. Ele vem dar poder, potência, mudar a forma das coisas. Maria, mãe de Jesus, uma mulher sábia, estava numa festa da amiga dela. De Chosen está falando que era amiga dela. E o vinho acabou. A festa estava boa. Ela falou, acabou o vinho. E Jesus, acabou o vinho. E Jesus falou, mulher, não chegou a hora de fazer nada ainda. O que eu tenho a ver com isso? E ela só virou para os moços que estavam ali para resolver o problema e falou o seguinte, ó, faz tudo o que ele disser. A sabedoria de Maria. O que ele disser é o melhor para a festa. Não era só uma questão de vinho, era uma questão de crer no que ele dizia. É crer na palavra. Aquele que estava ali não era qualquer pessoa, era a própria palavra em pessoa. E tudo que a pessoa dissesse, a palavra iria fazer. Tudo o que fosse dito pela sua palavra iria ser feito. E a palavra de Jesus naquele momento não foi para que eles corressem atrás do que eles tinham, do que eles não tinham. O que vocês têm? Água? Enche tudo de água. Mas a gente está precisando de vinho, precisa de uva. Não. Água. Mas água não... O vinho não deriva da água. Eu criei as duas coisas. A água e a uva. Enche de água. E é isso que a gente não entende. A gente fala, mas isso é água. Não vai dar para resolver aquilo ali. Enche com o que você tem agora. Se ele falou para você, dá-me para mim. Vem para mim. Mas eu ainda não estou. Vem agora. Faça dessa forma. Mas não, ninguém está fazendo. Exatamente. O jeito que todo mundo faz, fez com que o vinho acabasse. E eu digo agora sobre a igreja do Brasil. A festa foi feita pelos melhores, mas o vinho acabou. E está todo mundo ainda tentando fazer o mesmo tipo de festa. Mas não tem mais vinho. Mas ele está querendo o que a gente tem. Aí está a verdade do nosso coração. O que você tem? E eu olho, não, mas eu vou ali porque eu vou pegar umas ideias, eu vou fazer assim, eu vou ouvir fulano, eu vou fazer igual ciclano. E eu vou fazer aquilo, e aquilo está enchendo lá, está vendo como é que está cheio lá? Faça tudo o que ele disser. Só faça tudo o que ele disser. Só isso. Porque esse vinho, quando foi experimentado, o cara falou assim, não é possível. O quê? Eu tomei o primeiro.
E eu, quando eu tomei o primeiro, eu sabia que aquele era o melhor que vocês tinham. Porque todos, numa festa, servem o melhor primeiro. Mas esse aqui é muito melhor do que o primeiro. Mas a forma como ele foi concebido não foi naturalmente como foi o primeiro, que foi muito melhor, que era até então melhor. Mas o muito melhor é feito de um jeito que é loucura. É feito pelo que diz a palavra. E não por aquilo que já sabe como as coisas têm que ser. O primeiro vinho foi processado normalmente. A ideia foi de Noé. Lembra Noé? E Deus estava ali no casamento dizendo, as águas que mataram no dilúvio e o vinho que Noé fez e se embebedou, agora vão servir como um sinal para eles verem que algo novo está acontecendo. Ele está arrumando as coisas. Ele está arrumando as coisas. E Jesus fez questão de dizer para os fariseus, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ele falou, tá maluco, tu não tem nem 40 anos, disse que conheceu Abraão. Jesus garantiu, Abraão me viu. Ele viu os meus dias. Agora, preste atenção. Ninguém relatou isso em livro nenhum. Aqui Jesus, Deus, está falando de algo que ninguém sabia, só ele, sobre Abraão. É Deus dando testemunho de Abraão. Tá ligado? Ele viu os meus dias e se alegrou. Todo mundo... Essa visão Abraão não contou para ninguém? Não. Mas dá para entender como Abraão se movimentou dentro de tudo. Porque ele sabia dos dias que viriam. Seriam muitos melhores do que os dias que ele estava vivendo. Então ele se alegrava por causa daquilo que viria, do que ele viu. E não só estava buscando se alegrar por meio daquilo que ele estava vivendo. E isso é uma distração, quando a gente só tenta se alegrar por meio daquilo que a gente está vivendo. Nós precisamos aprender a nos alegrar por meio daquilo que nós esperamos. Do que Deus prometeu. E eu acredito, eu repito, é uma noite para que a gente entenda de uma vez por todas que Deus quer fazer de ti, de nós. Já não é mais um chamado para que você venha para Deus. Agora é você permitir que Deus faça de você algo que está relacionado com o que Ele quer dar a todos. Quando a gente estava vindo para cá na van do Juan, o Juan agora está com a van, né? A gente passou por um trecho que tem um outdoor bem grande de um homem negro com óculos de sol e o slogan é assim, uma nova visão para o seu mundo. E mais adiante tem uma estrada de barro, tem um lugar de barro sendo construído, uma estrada que dá num rio. E eu falei para minha esposa quando cheguei aqui, quando eu estava vindo para cá eu vi, dando uma nova visão para o seu mundo. E logo depois um novo caminho sendo formado. Eu não sei, parece que aquele caminho vai dar numa ponte, só pode, porque ele está na direção do rio. Ah, sim. Ó, é a quarta ponte. Então Deus está querendo que a gente mude a nossa ótica de como a gente vê o nosso mundo, de como a gente vê a cidade de Indaial. Ele quer dar nova visão para aquilo que Ele nos chamou para ser nessa cidade.
e ele já está fazendo um caminho. O caminho é em direção do rio. É na direção do rio. Por mais do Espírito. E é interessante que a questão de ter uma ponte é sempre Deus criando um acesso. As pontes falam de acesso. E o Espírito Santo é o acesso por meio de Cristo que nós temos ao Pai. É o acesso. Não era isso que eu ia falar hoje, sobre isso que eu ia pregar hoje, mas já deu, né, o tempo, né? O nosso foco na presença de Deus, na glória de Deus, vai produzir em nós a capacidade de percebermos e aprendermos sobre aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu quero ler com você um exemplo disso que eu estou falando nas Escrituras, sobre a vida de Josué. Como Josué servia Moisés e ao mesmo tempo se preparava para o futuro. Em Êxodo 33, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele chamava a tenda do encontro. Êxodo 33, 7, desculpa. Moisés costumava montar uma tenda no lado de fora do acampamento e ele chamava a tenda do encontro, e quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração, em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Agora abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 27, versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, o homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Toma Josué, filho de Num, um homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Isso para mim é muito significativo, porque o que Deus está falando para Moisés aqui é que tinha uma pessoa para substituí-lo. Moisés estava chegando ao fim do seu ministério, da sua vida, e Deus está levantando um novo líder para dar continuidade àquela peregrinação. E ele fala: põe as mãos sobre Josué, aquele a quem tem o Espírito. E o único registro que a gente tem, que dá a possibilidade de como Josué passou a ter esse Espírito, é o que a gente leu em Êxodo 33. Ele se mantinha no contato com a glória, com a presença de Deus. Essa glória e essa presença formou nele um espírito que o habilitou para ele poder liderar o futuro. Isso fez ele compreender como Deus se movimenta, como ser um líder
para um povo daquilo que Deus chamou para fazer, ou para ser, para se tornar. Quando esse momento chega, ele é paralelo ao que está em Deuteronômio capítulo 1. Você vai ler em Deuteronômio capítulo 1, eu não lembro agora o versículo, se você me dá um tempinho aqui, eu acho que é importante você ler e entender o momento. Deuteronômio capítulo 1. Eu já contei a história para vocês que eu gosto de mudar de Bíblia, né? Para me exigir. Eu mudei. E eu fico meio perdido nela ainda. Mas Deuteronômio capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião lhes disse: não posso levá-los sozinhos. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então, aqui Moisés está chegando à conclusão que o povo já estava sendo o que Deus disse a Abraão que o povo seria. Está comigo? Aqui é um tempo de cumprimento. Vocês já são numerosos como as estrelas do céu, não tem como eu liderar vocês assim. Ele precisou desenvolver uma nova estrutura de liderança para poder lidar com aquilo que Deus estava fazendo se cumprir. E o líder principal, vamos chamar assim, daquele momento, foi Josué. Josué foi escolhido porque ele tinha o quê? O Espírito. Percebe? Ele não foi escolhido só porque ele lutava bem. Porque ele era o melhor. Não. É porque ele se dedicou a desenvolver algo que ninguém via. Porque Deus só falou para Moisés o porquê seria Josué, porque ele tem um espírito. Tu consegue ver meu espírito? Hã? Não. Mas está vendo como Deus escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele chamou? O padrão de escolha de Deus não é humano. Ele tem o quê? Espírito. E é esse tipo de pessoas que eu quero. Mas eu tenho uma pós-graduação, sou PhD, e se não tem o Espírito, não dá. Tem que ter o Espírito. Para a gente poder lidar com o mundo que a gente está sendo chamado a lidar, precisa ter o Espírito. E por que Josué assumiu essa liderança de Moisés? Volte comigo para Êxodo 34, para a gente ver um problema que Moisés arrumou. E que horas tem que terminar? Ainda tem um tempo. Pensei que já era 8h30, mas não. Pensei que estava nos acréscimos. Falar em acréscimos, Mengão voltou, tá, pessoal? Se prepara. Uma coisa espiritual, não é? Para você relaxar assim, um pouquinho. Êxodo 34, 29. Ao descer do Sinai com 2 tábuas da aliança, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Imagina isso. Hein? Agora olha aqui para mim, imagina. O cara desce com o rosto brilhando. E olha, Moisés chegou a Deus e falou: quem vai discutir com um cara que tem um rosto brilhando? Fala para mim. Um cara que entra numa tenda, uma nuvem vai lá e cobre eles. E voltou com o rosto brilhando. Vai falar, o que eu vou discutir, né? O que tornava as palavras de Moisés pesadas era a glória que resplandecia dele. Dá para entender? Grava isso. Era a glória. O que fazia com que as pessoas falassem, uau! Era a glória que viam no rosto dele. Mas Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele.
Olha que interessante, Moisés era inocente na história, ele não sabia. E todo mundo fala, Moisés, o que é isso no teu rosto? Eu estou com medo, dá medo, Moisés. Aquele monte já fumegou, só coisa estranha começa a acontecer. E Moisés com o rosto brilhando. E eles têm uma ideia, olha só. Ele, porém, chamou os líderes, Arão e os líderes da comunidade, atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Então, olha que interessante, Moisés está aqui reconectando o povo com as palavras que Deus disse no Sinai. As tábuas da aliança que foram quebradas, ele quebrou, né? E Deus deu novas tábuas. E aqui ele está falando as palavras que foi dito no Monte Sinai, com a glória no seu rosto. A glória do Monte Sinai estava no seu rosto. Ele era afetado por aquilo que ele tinha contato. Está entendendo? Então, glória não é só uma fumaça. Glória é uma operação que eu não sei definir, que chega a ser como se fosse uma operação radioativa. Saca quando você vai fazer, eu ia falar xerox, não é xerox. Raio-X, aquilo que bate essa imagem, essa foto do seu corpo, você precisa ser protegido da radiação, do que aquilo radia. Isso é glória. É a única coisa que eu consigo chegar assim, para dar para entender. Glória é algo que você tem contato que afeta o seu corpo. Ezequiel, quando viu a glória do Senhor, depois das visões, diz que ele ficou 7 dias atônito, sentado, pensando no que ele viu. O seu corpo ficou carregado. Atônito é uma palavra que ele ficava desnorteado. Hã? Não, tem que ficar assim, parado. 7 dias, diz o texto. Atônito, pelo contato com a glória de Deus. Por isso que tinha gente que morria, porque ele era impuro para ter contato com aquilo, aquele resíduo que não tinha nada a ver com as coisas do mundo. O fato de Deus ser santo não está só relacionado com uma perfeição moral. A santidade de Deus é porque ele não é como nada que existe no mundo. De tudo que existe, que ele criou, por mais grandioso que seja, nada disso pode ser comparado com Deus. Por isso que ele é santo, outra vez santo e outra vez santo. Ele é separado e distante de tudo aquilo que existe. A palavra santo não tem definição, porque ela não faz parte desse mundo. Ela não foi dita na terra. Os homens ouviram ela sendo dita nos céus. Então não tem como tu definir santidade com um padrão desse mundo. Porque santidade tem a ver com um padrão de um mundo que a gente não conhece. Por isso que na Bíblia fala de santo e profano. O santo é separado desse mundo. Profano é tudo aquilo que Deus criou, ou ser profano está relacionado com aquilo que Deus criou fora do padrão do qual Deus criou. Foi profanado. Então essa terra foi profanada. Mas ela foi criada por um Deus santo. O puro é relacionado com não se misturar com nada que não seja do propósito original do que foi feito. Um suco de laranja puro só pode ser puro se não tiver nem água. Ele se torna impuro mesmo que a água seja limpa. Ele deixou de ser puro, porque foi adicionada uma outra substância ali. Dá para entender? Por isso que a impureza tem a ver com o ritual. Quem está impuro
não consegue servir ao Senhor. E santidade não pode ser produzido por mim. É Ele que me santifica para ter contato com o que é dele. Por isso que quando um sacerdote ia ministrar no tabernáculo, ele tinha que ser puro. Ele não podia levar para o tabernáculo coisas de fora do tabernáculo. Ele tinha que guardar o tabernáculo em pureza. Então, quando eles profanavam ou levavam questões impuras para o tabernáculo, morria. Porque eles estavam danificando aquilo que Deus estava produzindo. Estou resumindo uma explicação de algo que merece muito mais explicação, mas só para a gente entender que glória não tem a ver com fumaça. A fumaça era só um meio para que as pessoas pudessem entender que algo estava acontecendo ali. E não era desse mundo, porque não era produzido por uma ação natural. Era Deus produzindo algo pela naturalidade de maneira sobrenatural. Por isso é chamado de teofania. Deus usa meios naturais para demonstrar de maneira sobrenatural. Está comigo? Então a glória, ela deixava resquícios. E Moisés estava comunicando as palavras do contato com a glória no monte para o povo, com a glória resplandecendo no seu rosto. Versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Aí começa o problema. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o seu rosto. Eles viam o seu rosto resplandecia. Eles viram que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: Moisés saía da tenda para o povo não se assustar, botava um véu para falar com eles. Olha, e quando o povo via o véu, não via a glória que resplandecia. Mas o povo sabia que ele estava com véu por causa da glória. Está pegando aí? Então, automaticamente, o fato dele estar com o véu no rosto já dizia que ele tinha glória. E o povo já ouvia as suas palavras. Ele está com o véu, tem glória. Dá para entender? Ele está com o véu, é porque tem glória. Então, o que ele está dizendo, a gente respeita por causa da glória. Só que Paulo faz uma denúncia de Moisés muito séria. Pula sua Bíblia comigo para 2 Coríntios capítulo 3. E Paulo fala uma coisa muito, muito séria. A partir do versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, ou seja, com uma glória que não desvanece, uma glória permanente, essa é a esperança, mostramos muita confiança, Paulo está dizendo. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou,
pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com uma face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então Paulo está fazendo uma denúncia aqui, que Moisés usou o véu mesmo quando não tinha glória. Para poder intimidar o povo que olhava para ele. E ele disse que, Paulo está dizendo que a associação dessa postura de Moisés é a mesma postura dos religiosos daquela época, que liam as palavras que Moisés escreveu com o mesmo véu que Moisés lhe disse as palavras. E esse véu era limitador para que eles pudessem compreender a realidade das palavras que eles liam. Ele falou, esse véu permanece até os dias de hoje, que quando eles fazem a leitura da palavra de Deus, e essa leitura não é só o sentido de ler o texto, mas a leitura é de falar do que você percebe do texto. O que eles percebem do texto é limitado por um véu, porque eles não querem reconhecer que aquilo que eles ficaram sabendo anteriormente perdeu a glória. Já não tem mais glória ali. Então, eles, para defender o que eles pensavam anteriormente, eles permanecem com o entendimento antigo, como se tivesse com o véu, dando a entender que a glória ainda está ali naquilo que eles pensam. Que aquilo que eles compreendem sobre Deus é o que Deus quer que eles compreendem. Eles mesmos passaram a limitar a compreensão de Deus a uma compreensão que eles tiveram anteriormente. Por causa do véu que eles inventaram. Eles inventaram a ideia do véu. Moisés, é melhor tu colocar um véu para a gente não ficar olhando para o seu rosto, para a sua face. Presta atenção que o povo, quando toma essas decisões, é que o povo está fugindo de responsabilidade. Ele estava no Sinai e falou, Moisés, fala Deus contigo, nós vamos morrer se ouvir Deus. Você entende? O povo sempre está querendo não ter a responsabilidade daquilo que Deus está fazendo, mas ele está cobrando a responsabilidade daqueles que estão querendo se envolver com o que Deus quer fazer. Assim sempre é o povo. Ah, mas pastor, isso não, mas a gente quer que Deus faça. A gente quer o que Deus vai fazer, mas assim não. Desse jeito não, vai que a gente morre. Não, está muito claro, bota um véu. E a gente vai tomando forma do que o povo quer. E aquilo que a gente deixou da forma que é como as pessoas querem, acaba limitando a clareza daquilo que a gente pode compreender do que Deus quer que a gente faça. Já tem um padrão estabelecido. E Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés. Ou seja, a gente não vai esconder glória nenhuma. Está incomodando o brilho? Vai ter que olhar para o brilho. Nós não somos como Moisés. E Paulo está dizendo uma outra coisa, se aquele ministério que trouxe a lei da condenação do pecado foi revestido de glória, quanta glória será nesse ministério do Espírito. Então o que Paulo está dizendo é que o que Deus tem para nós é muito maior do que Moisés experimentou. É muito maior do que a nuvem que entrou no tabernáculo. Dá para entender? A gente não está atrás daquela nuvem. A gente está atrás de algo superior. E nós não somos como Moisés. Nós não limitamos aquilo que Deus está manifestando porque incomoda alguém. E ele diz que quando esse véu é retirado, então há liberdade de entendimento. E então nós conseguimos entender.
Sabe o que nos leva a uma nova experiência? É quando a gente permite não olhar para o futuro a partir da experiência anterior. Uma glória nova, ou uma glória que ele tem para esse tempo, para nos transformar, não pode ser buscado como foi a glória que a gente experimentou anteriormente. Tem que haver uma remoção da experiência anterior. Ou melhor, tem que haver uma remoção daquilo que foi introduzido na experiência anterior, que não tem a ver com o que Deus disse. Fomos nós dando forma dentro do que Deus ia dizendo. Para que possamos, então, com o rosto descoberto, dar a liberdade para que o Senhor opere com seu Espírito e seja manifestada uma glória que vai levar a gente à transformação que a gente precisa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desse século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Você não precisa abrir, ou melhor, coloca aqui para mim Hebreus 1:3. A gente fecha aqui. Você pegou a glória de Deus que está na face de Jesus. 1:3. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Agora pega comigo isso, a expressão exata do seu ser. Não é mais uma nuvem. Entendeu? A expressão exata do seu ser. Ele não precisa mais de teofania, de nuvem. Porque a glória de Deus tomou uma forma em Cristo. E ela está na face de Cristo. E precisamos aprender a olhar para Jesus. A investir tempo contemplando Jesus. A investir tempo, olhar nos olhos de Jesus. Você vai ver que toda revelação começa com uma experiência da glória de Jesus. A transfiguração acontece com Cristo demonstrando a sua glória. E nesse ambiente de glória, o passado e o presente conversam sobre o futuro. Moisés e Elias e os seus 3 apóstolos conversando sobre o êxodo de Jesus, ou como Jesus sairia desse mundo, entende? A glória de Deus produz uma comunicação do presente com o passado para que a gente entenda o futuro. E lembra de Moisés? A exposição da glória preparou ele para o futuro. Está aí um homem que tem um espírito. E nós precisamos desejar ser homens e mulheres que têm um espírito. Não é um Espírito Santo que nos foi dado, é ter um tipo de espírito qualificado ao Espírito Santo que nos foi dado. É um homem interior que está sendo moldado por esse Espírito que nos foi dado. É a potência, é o poder do Espírito nos dando um tipo de espírito. De pessoas que, quando olham nos nossos olhos, podem ver um brilho.
não é só metáfora que nós precisamos encarar o fato de sermos luz desse mundo. É que os nossos olhos precisam ter luz. Se os teus olhos forem bons, ele será cheio de luz. Por isso que a forma de como vemos determina o tipo de iluminação que nós temos. O contato com a glória de Deus, o contato com a face de Cristo, o contato com a presença, faz com que a gente expresse aquilo que a gente tem contato, e não somente fala daquilo que a gente leu. Não adianta só falar Deus me falou. A gente precisa resplandecer o que nós tivemos contato. Paulo vai falar também em 1 Coríntios, no final do capítulo 2, que nós somos o perfume de Cristo. Produzimos uma fragrância no mundo. Está tudo conectado com o que nós precisamos demonstrar. Brilho, iluminação, perfume, fragrância, tudo isso tem a ver o que Cristo quer fazer de nós. Nós precisamos estar focados no que Ele quer fazer de nós. E como eu fico focado no que Ele quer fazer de mim? Procurando a sua presença. Procurando a face de Cristo. Procurando a glória de Deus que está em Cristo, removendo os véus, deixando a vida de aparência, deixando a aparência da forma que foi dada anteriormente, tirando os véus, deixando uma maneira engessada de ler as Escrituras, a maneira engessada de demonstrar o que se interpreta das Escrituras. Deixemos de usar a experiência passada. Nós precisamos de uma manifestação da glória no presente, para que possamos dialogar com o passado. Porque de glória em glória somos transformados, ou seja, a glória anterior, ela faz sentido quando ela é conectada com a glória recente. Porque conta os estágios de um para o outro. Se você só vive com uma glória do passado, você não está sendo transformado. Porque como nós somos transformados é de uma glória para outra, ou seja, é na transição que nós somos transformados. E não pelo fato de ter conhecido uma glória. Você está comigo? Ah, mas eu tive no avivamento. Não interessa hoje onde você esteve. O que interessa para Deus é para onde você está querendo ir. É o caminho. Números capítulo 33, Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, registra todas as partidas. Deus não mandou Moisés registrar as chegadas, mas as partidas. Foram 40 partidas. 40 partidas. 40 peregrinações, jornadas registradas. E você vai ler no número 33, o registro é, e saíram de. E chegaram no lugar. E saíram de. Então, Deus chama avanço quando você deixa um lugar, e não quando você chega no lugar. O avanço para Deus está quando você deixa, e não quando você chega. Quando você chega, você já tem que se preparar para onde você tem que ir. E Hebreus vai falar que entremos com ousadia no novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. A palavra caminho novo e vivo não está relacionado com algo novo que está sendo feito, mas é o fato daquilo que foi, está sendo retirado. Quando fala tem um novo caminho, é porque o anterior já não existe mais. Não é um caminho sobre caminho, é que o caminho anterior foi deixado. Entremos por um novo caminho, é o mesmo que dizer, não utilize mais o mesmo caminho. Não entre mais do mesmo jeito.
E aí ele vai se tornar vivo. Ou seja, você vai conseguir interagir. Entremos com ousadia, sim, mas é no novo e vivo caminho. Não adianta você só ter ousadia e entrar no caminho velho. Você precisa ter ousadia para entrar no novo caminho. Vivo. E está sendo feito um novo caminho, agora que eu me liguei. Come on, Lord. Se você está assim, mas eu não estou entendendo nada do que você está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você precisa deixar o que te impede de entender. Se você não está entendendo é porque você tem impedimentos para entender. E essa é a questão. Porque tem coisas que você experimenta. A gente falou hoje de manhã, a vontade de Deus não se busca. A vontade de Deus se experimenta. Ela é um experimento. E como eu experimento a vontade de Deus? Quando eu me ofereço como alguém disposto a perder a forma que eu tenho. Isso é um sacrifício vivo, um holocausto. Ele perde a forma. Por isso Paulo fala, transformai-vos pela renovação do entendimento, para que possais experimentar. Então, como eu experimento a vontade de Deus? Quando eu permito que a minha perca a forma. E ele vem com a dele, e você experimenta a boa, perfeita e agradável. Você não deve ficar atrás da vontade, procurando saber qual é a vontade de Deus. A gente já tem uma certeza, a nossa vontade não presta. Isso é tudo que a gente precisa entender. Então parte desse princípio, tudo que você tem vontade não serve. E é por isso que você tem que chorar e se arrepender sempre. Porque o pecado não está no que você faz, está no que você tem vontade. Porque foi a vontade de comer a árvore que levou eles ao pecado, entendeu? Não é a árvore. Adore a Jesus. Uma vez que eu coloquei. Adore a Jesus, adore a Jesus. A questão não é o que você consegue alcançar. É você se entregar ao que está disponível para você. Nada mais. É você se apresentar ao que está disponível. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te encontrar. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Estou aprendendo a estar Sim, Senhor. cada dia mais satisfeito. Sim, Senhor. Sim, Senhor. À medida em que te conheço Sim, Senhor. mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar
ti. e há mais satisfeito em ti. À medida À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. O segredo não é você saber o que tem que ser feito. É simplesmente se colocar disponível. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, é isso. Eu tenho água, eu não tenho uva, é isso. É você se colocar disponível para a presença de Deus. Não é você ter um peso de que eu não tenho como me conectar com essa realidade. Eu tenho tanta coisa para resolver primeiro para... Não. Essa é uma noite de você falar assim: eu não sei viver sem você. Eu estou concluindo que a sua obra é que sustenta a minha vida. Eu estou concluindo que eu fui chamado para ser um povo, um tipo de pessoa que não tem nada a ver com como todo mundo vive. E não é só aquilo que eu deixei de fazer e agora não faço mais. É o que eu transmito. É o que sai de mim. É o que brilha nos meus olhos. Isso que é importante agora. E são coisas que só podem ser dadas pela presença de Deus. Então o desespero pela busca da presença de Deus é a esperança de encontrar um homem cheio de glória. Um homem que ressuscitou da morte. Um homem que está no céu, à direita do Pai. Nós precisamos ter a convicção que nós estamos atrás de algo que é um fato. E não uma subjetividade. E não só um arrepio. É uma pessoa. E uma pessoa que quer se relacionar com suas pessoas. Com o seu povo. O Israel foi formado em meio a ações poderosas de Deus. E Deus falando para ele: eu vos trouxe até a mim. Israel não teve que fazer nada para Deus tirar eles do Egito. Mas depois eles tiveram que reconhecer que eles pertenciam ao Deus que tirou eles do Egito. Esse é o ponto. Nós não servimos para mais nada por causa do que Deus nos tirou. Você vai falar, você não sabe de onde Deus me tirou. Isso é para você entender que a vida que você tem agora só serve para uma coisa só: resplandecer o brilho da glória de Deus na terra. Nós não temos outra opção. Então esse deve ser o desespero da nossa vida: encontrar pessoalmente com essa glória que nos foi prometida. E é possível. Não é uma sugestão, não é uma ideia. A glória é possível. A glória é uma ação de Deus que me afeta, que me transforma, que toca nos lugares da minha vida que eu não consigo tocar. A glória faz isso. A glória faz isso. Todos os homens de Deus foram habilitados e vocacionados num ambiente de glória. E a solução para o ajuste dos ministérios da igreja nesses dias é a glória se manifestar. É a glória que vai dizer quem é quem. É a glória. É aqueles que a glória escolher resplandecer. Você vai ver, esse é. Esse aqui também. Esse ali é a solução que nós temos para a purificação de quem nós somos. A clareza que precisamos para entender quem nós somos. O sentido de quem nós somos está na glória de Deus. Esse é o evangelho que está sendo descoberto. Uma glória
transforma. E nós precisamos buscar isso de fato, com a expectativa de que algo pode acontecer a qualquer momento. Uma presença pode chegar a qualquer momento. Jesus falou para os seus discípulos: esperem pela promessa. Eles tinham certeza que ia acontecer alguma coisa. Não sabiam quando, mas eles sabiam que aquilo que ele disse que iria acontecer. O quanto dessa certeza nós temos quando entramos nesse lugar? É o que vai determinar a distância da proximidade que nós estamos sobre aquilo que buscamos. É essa certeza. Nós precisamos nos reunir com essa certeza de que a glória de Deus vai se manifestar. E não foi agora, mas a glória vai se manifestar. E não foi, e ela vai se manifestar. Não coloque um véu, não pare. Fábio, quando eu vou saber que a glória de Deus está se manifestando? Quando você não souber o que tem que ser feito. O sinal da presença manifesta de Deus é quando Ele tira de nós o saber o que fazer depois. Você já não sabe que canção cantar, o que falar, você tem um zelo que o que eu vou fazer? Eu posso estragar esse momento. Quando essa sensação estiver afetando o nosso coração, pode ter certeza, tem alguém mais importante do que o que eu sei fazer no lugar. Algo está acontecendo que eu não sei ainda o que é. E eu estou falando isso aqui hoje, nessa noite, não é porque nada está acontecendo, é o contrário. É porque alguma coisa está acontecendo. Se nada tivesse acontecendo, não teríamos essa palavra. Mas porque algo está acontecendo. Há uma movimentação acontecendo. E essa movimentação não é geográfica, não é física. É dentro daquilo que pedimos para nomear o nosso ano. Há uma movimentação acontecendo. E nós não estamos longe do que nós estamos esperando. E a gente precisa acreditar nisso. E a gente precisa agora ter a postura de Josué, se manter na presença. Mas o que tem que fazer então, Fábio? Não sai daí. Moisés saía para resolver problema, porém Josué ficava com a cara na tenda. Qual é o conselho que eu te dou? Não saia para resolver problema. Fique concentrado na tenda do encontro. E os problemas, eles têm prazo de validade. Uma hora passa. Fique focado na presença. Tenha o mesmo desejo que Davi tinha. Eu quero habitar na tua casa para contemplar a tua glória e meditar no teu tempo, para que eu possa aprender. Davi falou: eu preciso criar um lugar para aprender mais de quem você é, trazer você para esse lugar e aprender mais de você. Sabe esse desejo? Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar com você todos os dias da minha vida. E não é por uma questão ritualística, é por uma relação de fato. O seu amor com a sua esposa, ele aumenta não só com momentos, com rituais, mas é a história do relacionamento. Que você vai olhando e vai vendo esse amor no relacionamento. E você vai aprendendo a identificar aonde está o amor do relacionamento. Fora dos valores que a gente chama de amor, fora dos valores que a gente acha que tem que ser beneficiado pelo outro. Você vai aprendendo a ver os valores do relacionamento por causa daquilo que você está sendo transformado pela relação com a outra pessoa. E essa tem que ser a nossa relação com Jesus. Essa tem que ser a nossa relação com a glória de Deus.
E eu, de novo, eu não estou falando de coisas subjetivas. Eu estou falando de uma pessoa. E é um desejo que eu tenho que a gente acredite que Jesus é uma pessoa. Que é possível você ainda chamar a sua atenção. 2 cegos no caminho. Eram cegos, não tinham visto. Mas eles sabiam que Jesus não era qualquer pessoa. E eles começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é o que eles viam, é o que eles sabiam de quem estava ali. Você pode não estar vendo, mas é o que você sabe de quem está aqui agora. E o seu clamor vai possibilitar você ver com os seus próprios olhos quem é aquele a quem você clama. E essa é a busca. Mas eu não estou vendo nada. Mas você sabe que Ele é. Clame pelo que Ele é. Clame, clame. Numa busca intensa. Uma busca focada na presença de Jesus. Continue vindo para esse lugar, entendendo que nós não estamos aqui buscando nada para nós, mas acreditando que em nós serão abençoados as famílias de Indaial. Só tem uma maneira de Deus abençoar as famílias de Indaial: dando àqueles a quem Ele escolheu, para que por meio deles abençoe as famílias de Indaial. Entendeu? Em ti. Em ti. E eu estou falando da igreja na cidade. Pastores, vocês precisam se ver assim. Vocês não precisam da cidade. É a cidade que precisa de vocês. A igreja não precisa de quem governa a cidade. É quem governa a cidade que precisa de quem nós somos. Porque é em nós que serão abençoados. E quem nos abençoar, será abençoado. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Nós não precisamos ir até os governantes como pedindo desculpa, licença. Não, não, não. Eles precisam ver uma glória e falar: eu preciso disso na cidade. Ok? Receba da glória para a cidade. Esse é o ponto. É uma glória que está se manifestando. E não é só uma ideia que eu estou comunicando. Não é só melhoria. E nós precisamos nos posturar aqui assim, como sacerdotes, como Moisés, como Josué. Nós temos glória. Nós precisamos de mais glória. E o povo vai ficar de pé diante da sua tenda, esperando. Entendeu? Como eles eram acampantes, eram tenda, é como se eles ficassem fora do portão de casa olhando para a reunião que Moisés tinha na tenda. Imagina, as pessoas começaram a ficar olhando: está acontecendo alguma coisa lá naquele prédio, hein? Todo mundo na porta, sentado na casa, na janela, sabendo que está acontecendo alguma coisa lá no prédio. Quando aquele pessoal sair de lá, vamos ver como eles saem. Dá para entender? Uma glória. Uma glória nova. Amém? Amém. Obrigado, Juan. Todos os pastores, o Juan está pedindo para que todos os pastores estejam aqui na frente. Venham aqui na frente, todos os pastores dessa cidade. Não só da casa MAP, mas todos os pastores que estão na cidade venham para cá, e da casa também. Estão todos aqui. Pode vir mais para cá, chega mais perto. Vocês também que quiserem vir fazer um círculo ao redor dos pastores, pode vir. Isso, nós vamos orar juntos. Pode vir, quem quiser vir. Isso. Fica ao redor aqui também, aqui na frente. Isso. Em junho, na EMAP, lá no Mevan,
gente falou de uma palavra em que a atenção do povo precisa se voltar para a arca. E eu fiz um ato de pegar o pedestal e tirar o pedestal onde fica o microfone da frente e colocar no meio do salão. Porque no tabernáculo de Davi e no templo de Salomão, o objetivo de atenção do povo era a glória, e não os ministros, não os sacerdotes. Os sacerdotes trabalham para que o povo veja o que é o principal, a presença. E a gente precisa entender que o nosso trabalho não é nós sermos a atenção do que nós estamos fazendo, mas o nosso trabalho é levar o povo aquilo que deve ser a atenção. A glória de Deus. O nosso trabalho sacerdotal, como líderes, é o foco na glória de Deus. O nosso trabalho sacerdotal como igreja na cidade é que a cidade veja a glória de Deus. Não é a igreja. É a glória de Deus, que se chama Jesus. E a gente precisa tomar essa decisão. Eu não quero ter um ministério bem-sucedido. Eu quero servir ao Senhor na minha geração. E Davi serviu o Senhor na sua geração. E como ele serviu o Senhor? Querendo construir um lugar para a presença. Isso consumia a cabeça dele. Presença, presença. Você vai governar, Davi? Tá bom. Você vai liderar? Tá bom. Vamos trazer a arca? Eu não governo sem arca. Não deu certo uma vez, ele descobriu, sabe? O foco de Davi era presença, 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 presença. Quem vai governar o povo, Davi? A presença. Bota ela no meio do palácio, para que a presença no meio do palácio, na tenda, seja mais importante que o trono. Ele tirou a atenção do trono. Por isso ele escreveu o Salmo 110, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus ainda pega os escribas com essa palavra. Como é que Davi chama Senhor aquele quem ele seria como pai? E que seria seu filho? Davi não está falando só de descendência genética. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos. Ele falou: eu sirvo ao Senhor do povo. Eu não sou rei sobre o povo, eu sou príncipe. Davi sempre falava: eu sirvo ao Senhor até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Eu só coopero com o que o Senhor está dizendo ao meu Senhor. E eu quero preparar esse lugar de assento para que o Senhor do meu Senhor coloque todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. E essa é uma mente de governo. Não é que nós deixamos de fazer o que tem que ser feito, de liderar, não. É que a liderança é para outro objetivo. É para a presença de Deus. Então, o João falou: ora pelos pastores da cidade. Na verdade, eu queria que vocês fizessem um pacto pela busca da presença na cidade. E que não visse um ou outro como concorrente. Cada homem tem o povo que Deus tem para ele. O que não falta é gente na cidade. Você tem que sempre lembrar uma coisa: por maior que seja o local de reunião que você tiver, nunca a cidade vai caber dentro dela. Se você pensa na cidade, você não pode olhar para ela a partir do lugar físico que você tem. Você precisa entender que o lugar físico que você tem é a serviço da cidade onde você vive. Porque a cidade não cabe aqui dentro. E se você pensa de verdade na cidade, você não quer a igreja cheia. Você quer que a igreja sirva a cidade. E o Senhor acrescente o que Ele quiser acrescentar. A cada um. Ele distribui o seu povo, né? Quando Ele tinha que botar todo mundo para dentro da arca, veio todos os animaizinhos direitinho. Então Ele vai botar os animaizinhos, tudo, cada um no seu lugar. Não tem problema. Ele sabe como fazer isso. E se a gente assumir esse pacto de
orarmos um pelos outros, ofertarmos um na igreja do outro. Indicar pessoas, ou melhor, você congregar lá, porque lá é assim, porque é mais perto da sua casa. E manter dias que nós vamos orar juntos. Nós, como pastores, vamos orar juntos. Se você quiser vir, igreja, venha. Não é chamar a igreja para orar junto, se a gente não ora junto, entendeu? Você quer participar da oração, que a gente vai orar junto, venha. Nós vamos orar juntos. Pela presença de Deus. Não é movimento de unidade isso. É o que a gente foi chamado para ser, sacerdote. E a gente atrair presença. E que seja a última vez que essa região seja atormentada com inundações. Que seja a última vez. Que o Senhor abençoe essa terra. Que o Senhor abençoe essas águas. Que esse seja o sinal de que algo diferente está acontecendo nesse vale. Peça essas coisas. Peça essas coisas, Senhor. Nós queremos como sinal que estamos buscando a Tua presença, que seja modificado acontecimentos na cidade. E a gente vai ver a autoridade que Deus tem na igreja de uma cidade. Quando a igreja da cidade não são várias, é uma só. Com diferentes ministérios na cidade. Então o que eu peço é que a gente ore junto pelo um pacto de busca pela presença de Deus. A ideia não... Eu sugeri coisas aqui, mas eu não estou falando vamos começar a fazer isso. Mas vamos começar primeiro, em nossas casas, orar por isso. E você vai ver o que isso vai produzir. Porque nós não estamos atrás de nada a não ser a presença de Deus. Na face de Jesus. A glória de Deus na face de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Mais do Teu Espírito aqui. Aleluia, Senhor. Mais. Rabassote que achou. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos nos colocar numa posição nova entre o pórtico e o altar. Entre o pórtico e o altar. Sabe, quando Joel profetizou isso, ele falou que os sacerdotes tinham que ficar entre o pórtico e o altar. Esse lugar não era lugar dos sacerdotes. Joel está dizendo que os sacerdotes iam ter que deixar o seu lugar e se misturar com o povo. Eles precisavam de uma nova postura. Eles precisavam ocupar a sua função de uma maneira diferente. Eu oro, Senhor, que os sacerdotes, Senhor, se coloquem entre o pórtico e o altar, Senhor. E que reconheçam que a casa precisa da presença. Que a tua casa precisa da tua presença. A casa precisa da presença, Senhor. E nós nessa noite nós queremos pactuar, Senhor. Que as nossas casas vão ser casas que buscam a presença. Que a única coisa que atrai o nosso coração é a Tua presença. Senhor, coloque em nós essa vontade de Te conhecer mais e mais. A presença de Deus. Aumenta aqui a Tua presença. Chegue mais perto. Assim como você fez com os discípulos no caminho de Emaús. Você se aproximou e aqueceu os corações. Que os nossos corações saiam daqui nessa noite aquecidos pela Sua presença.
sua presença. Nós abençoamos, Senhor, esses homens e essas mulheres de corações humildes, Senhor, que às vezes se veem limitados, estéreis, que às vezes pensam que as coisas não estão rompendo e que eles precisam fazer alguma coisa. E que hoje fique claro que a esterilidade é a formação. O sinal de que você está sendo chamado para produzir algo para o futuro é no que você está fazendo agora. Não está ainda se multiplicando. Esse é o sinal que Ele está guardando você do frenesi desse presente. Não tenha medo de não ter pessoas. Temam não ter a presença. O que adianta um lugar cheio de gente, vazio da presença? Oh! Aumenta aqui a sua presença. Jesus nos faz perceber mais da tua presença. Oh Senhor, mais da tua presença. Mais. Ilumina os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos para a tua presença, para os teus passos, pelo seu movimento. Nos livra da mecânica, nos livra do habitual, tire os véus, nos faz caminhar por uma nova glória, porque o que você tem é melhor do que o que você já fez. E nós, com o rosto descoberto, com o rosto descoberto, com o rosto descoberto, olhamos para a face de Jesus, porque aonde o Senhor está, o Espírito do Senhor está, e aí há liberdade para a tua glória se manifestar. Então vem com a sua glória, 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 a glória permanente, a glória que nos transforma, a glória que nos coloca de novo na natureza divina, a glória de Jesus.